Eu quero orar primeiro. Vamos colocar a cabeça. Senhor, nós estamos na Tua presença. Queremos Te agradecer por esta noite especial, pelo privilégio de podermos estar juntos e nesta ocasião, Pai, falar um pouquinho de Jesus. Nós Te agradecemos por isso. Eu Te bendigo por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, para quem não me conhece, eu sou o pastor Charles, estou aqui na comunidade há 10 anos, um pouquinho de tempo, fomos abraçados por esse povo aqui abençoado. Para nós é uma satisfação imensa poder fazer parte dessa comunidade, dessa igreja maravilhosa, essa igreja abençoada. Bem, vamos iniciar nossa aula, a nossa introdução. Mas eu quero ler 2 Timóteo, capítulo 2. Começando do versículo 14, nós vamos falar, o tema da nossa aula é Discipulado Cristão, Jesus e os Seus. Vocês vão ver que ao longo dos dias é gostoso falar sobre Jesus, os seus ensinamentos, aprender com Ele, entender o verdadeiro sentido o verdadeiro significado de ser discípulo. Eu acho que isso é muito importante para nós. E é interessante que Jesus, dentre uma grande massa de pessoas, escolhe 12. Entre os 70 discípulos que ele tinha, escolhe 12 para estar mais próximo dele. Isso é interessante a gente salientar, porque Jesus ele trabalha nesse íntimo de cada um. Eu vou fechar um pouquinho, já que nós estamos gravando, não sei se por causa do barulho, tá? Senão vai acabar captando tudo de lá. Capítulo 2 de 2 Timóteo. Paulo está ensinando a um jovem que era discípulo dele, que era o Timóteo, mas também estava escrevendo uma carta para exortar, para ensinar, para trazer para perto e moldar o caráter daqueles que estavam sob os cuidados dele. Então, no capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 14, diz assim: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenha contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo:
O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz, com os que com um coração puro invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Esse texto de Paulo, a gente vai iniciar assim. Paulo está aqui trazendo um pouquinho a memória do Timóteo, deste jovem pastor, e estava dizendo para ele: olha, quando na escolha de discípulos e quando você conviver com eles, procura saber e observar se eles estão apresentando-se diante de Deus de maneira digna. Porque o Paulo, no versículo que nós lemos 15, a Bíblia está dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado, e como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É uma característica de um bom discípulo, quando se apresentar com aprovação, não só dos da igreja, mas com a aprovação dos de casa. Que o maior testemunho e a maior pregação que damos não é fora de dentro da nossa casa, mas é dentro. Então, o nosso discipulado, o nosso crescimento ministerial, o nosso crescimento na fé se dá dentro de casa, com os que são da nossa casa. E quem pode dar maior testemunho de nós são aqueles que convivem com a gente. Vocês olham para mim, pode até me ver como uma boa pessoa, mas não sabem como eu me porto dentro da minha casa. Sim ou não? Sim. Então esse é o maior exemplo, dentro de casa. Então quando Paulo está escrevendo para o Timóteo, ele está dizendo: olha, procura apresentar-te. Primeiro modelo, o primeiro padrão é você, aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. No versículo 16, ele entra numa outra área, e eu acho interessante os estudos de Paulo e os ensinamentos dele, que ele consegue, dentro de um assunto, ele abre um parênteses e não perde a linha de raciocínio do ensinamento dele. Se você fazer uma análise de todos os escritos de Paulo, de todas as cartas do apóstolo Paulo, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele, dentro de um ensinamento que ele começa, ele abre umas aspas, introduz um outro ensinamento, mas não perde a linha do raciocínio. E eu acho isso interessante. No verso 16 ele diz assim: mas evita os falatórios. Que falatórios são esses? Falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Nós, como discípulos de Jesus, como aprendiz
dos ensinamentos de Cristo, nós temos que evitar aquilo que corrompe o nosso espírito, aquilo que corrompe a nossa alma. Se nós evitarmos isso e introduzir uma palavra de paz, uma palavra que eu chamo palavra da verdade, que é a palavra de Deus, quando você introduz a palavra da verdade, as pessoas que te ouvem, que estão ao seu lado, elas, em vez de se corromper, elas vão ser transformadas pelo poder da palavra. Discípulo vai produzir outros discípulos. Então nós vamos produzir. E eu acho rico o ensinamento de Jesus e o modelo que Jesus discipulava, que as pessoas queriam ficar perto dele. Você já conhece, acho que a gente conhece, e é o nosso pastor. Nós queremos ficar perto dele, porque ele produz algo extraordinário. A presença dele é agradável. E eu vejo isso, Cristo na vida dele, eu vejo a ação do Espírito Santo na vida dele, porque quem produz isso é o Espírito Santo. É você querer, como Paulo diz na sua carta em Coríntios, ele diz assim, que nós precisamos ter a mente de Cristo. E quando nós temos a mente de Cristo, nós evitamos diversos falatórios, inclusive nós evitamos e deixamos de profanar aquilo que é sagrado. Dentro da igreja tem muita gente que está profanando aquilo que é sagrado. Mas eu dou dízimo, eu dou oferta, eu participo dos cultos, eu sou um bom frequentante dos cultos, eu participo do culto de ceia, mas quando sai da presença daqueles que estão vendo, das pessoas, ele profana com mau testemunho, ele não dá ênfase ou ele não dá continuidade para que o Espírito Santo de Deus continue produzindo luz nele. Porque se temos a mente de Cristo e se somos parecidos com Cristo, a luz de Cristo brilha em nós, não é? Versículo 17: e a palavra desses roerá como gangrena. Olha só, quando você profana e deixa com que isso dê continuidade, corrompe o sentimento que você tem de discípulo, de querer ser parecido. E quanto mais nós conhecemos a Cristo através da sua palavra, mais queremos conhecê-lo. Quanto mais nós temos experiência com Cristo através do Espírito Santo, mais queremos ter experiência com Ele através do Espírito Santo. Só que se nós deixarmos que os nossos ouvidos se tornem como ralo, ouvindo tudo aquilo que não é bom, isso vai ser corrompido dentro de nós, é como um ferrugem, como uma gangrena, entre os quais, e ele cita aqui o nome de uma pessoa que estava dando trabalho lá para o Timóteo, ele fala sobre o Emineu e Fileto. E aí, se você deixa com que isso entre no seu coração, você se corrompe também, você se torna simplesmente um religioso. Religioso nós encontramos em qualquer esquina. Se você sair à rua e perguntar, você é cristão? De qual religião você é? Eu sou católico, eu sou evangélico, mas você é um praticante, você é aquele que é diferente, aquele que tem a mente de Cristo, que é parecido com Cristo, que anda como Cristo, que faz aquilo que Cristo fez, porque discípulo é parecido. Então a gente olha para a igreja e quando nós observamos e conversamos com as pessoas, nós começamos a ver que nós estamos vivendo um tempo de muita religiosidade. E essa religiosidade tem feito o quê? Dividido o corpo de Cristo. Se nós formos lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, e quando você vê os primeiros 10 versos de 1 Coríntios, nós vamos ver uma igreja poderosa.
maravilhosa. Tanto é que quando está finalizando os 10 primeiros versículos, Paulo fala assim: vocês são demais, não lhes faltam dons, não lhes faltam a presença do Espírito Santo, vocês são ofertantes, são dizimistas, mas vocês são bons demais. Mas aí quando acabou os 10 primeiros versos, aí parece que Paulo dá uma pausa para observar o comportamento de cada um. E quando ele observa o comportamento, ele fala: meu Deus do céu, vocês são miseráveis demais, são divididos. E a igreja era dividida naquele tempo em 4 partes. Uns diziam assim: eu sou de Cristo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. E aí eles estavam totalmente divididos. E a Bíblia diz que quando o reino se divide, ele não subsiste, ele não prospera, ele não vai. E aí a gente precisa quebrar, porque eles eram dotados de religiosidade. Se Pedro pregava uma mensagem mais fervorosa, mais pentecostal, tinha um povo pentecostal. Se Paulo era um calvinista, vamos pensar dessa maneira, e ele pregava uma mensagem com consciência, tinha lá os que seguiam a Paulo. Se Apolo era eloquente naquilo que ele fazia no púlpito, nas suas mensagens, ele também tinha os seus seguidores. Aí eu abro uma aspa para nós aqui: é diferente no dia de hoje? Não. Nós precisamos então fazer o quê? Se somos discípulos de Jesus, precisamos quebrar isso, essa religiosidade, porque alguns dizem assim: puxa, quando o Daniel prega, eu gosto de ouvir o Daniel pregar. Não é pecado, pelo amor de Deus. O que se torna pecado é você colocar Daniel como centro das atenções e desprezar os demais. Só frequentar o culto onde o Daniel prega. Se o Daniel não estiver pregando, eu não acabou. Então, eu tenho que entender o seguinte: que como corpo de Cristo e como discípulo de Cristo, fazendo parte desse corpo, tem mão, tem os dedos, tem o pé, tem a perna, tem a cabeça, tem o tronco. Então eu preciso compreender a posição de cada um no corpo. E quando eu compreendo isso, eu deixo a minha religiosidade de lado e começo a viver Cristo. Porque se eu parar para prestar atenção, quando Daniel prega, eu vou aprender algo extraordinário. Porque quem ministra no coração da igreja não é o Daniel, não é o Charles, não é o pastor Rui, não é o pastor Xande, não é o pastor Davidson. Quem ministra o coração da igreja segundo a necessidade da igreja é quem? É o Espírito Santo. Então, quando eu compreendo isso, eu deixo de ser religioso e começo então a ter uma mente de discípulo. Eu começo então a entender que é Ele que faz, porque é tudo para Ele, por Ele são todas as coisas, como diz a Bíblia. Então nós precisamos ter essa compreensão. E aí no versículo 19 ele está falando assim: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Olha só que interessante. Deus conhece todos aqueles que é dele. O Senhor sabe o intento e a nossa forma de adorar. Ele conhece. O que Paulo estava dizendo mais ou menos aqui era o seguinte: olha, se ele conhece cada um e sabe quem é dele de verdade, então deixa que ele cuida. Procura-te então apresentar um culto com raciocínio, como ele escreve lá na sua carta aos Romanos. E quando ele apresenta um culto com a mente livre daquilo que prende ele nesse mundo, aí o culto flui. Aí as coisas começam a acontecer no sobrenatural, e aí você começa a viver uma vida em Cristo, para Cristo, e tudo o que fazemos é para Ele. Até mesmo um pequeno objeto que você vai na prateleira do mercado e retira de lá, passa no caixa, paga e leva para sua casa, você começa então a fazer isso para Ele. E é interessante que a semana passada tem um rapaz que está fazendo uma reforma lá na sorveteria, pintando, e
E ele disse assim, eu queria tanto um carro, eu estava com dinheiro pronto para comprar o carro, e eu disse assim, Senhor, prepara o melhor carro. Ele só falou assim, eu quero este carro, mas eu quero que o Senhor prepara para mim o melhor. E quando ele disse isso, eu fiquei pensando, puxa vida, quantas vezes eu fui, comprei e não disse assim, Senhor, prepara para mim aquilo que é do teu agrado. Porque às vezes é para massagear o meu ego, mas não tem adoração para Cristo. E a nossa vida, tudo que nós fazemos, nós temos que adorar a Cristo. Se não for para adorar, não é a canção que nós cantamos? Se não for para te adorar, para que eu nasci. Então, tudo que fazemos é para adorar, é para a adoração do Pai, é para a adoração de Jesus, e é para sempre trazer à nossa memória aquilo que Ele é para nossas vidas. Amém? Pois bem, e aí ele fala sobre, no verso 19, o fundamento, ele fala que o Senhor conhece todos que são dele. No versículo 22, ele diz assim, foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé. Paulo estava ensinando Timóteo, porque Timóteo era menino novo ainda, na frente de uma igreja, e com certeza, como novo, havia então algum assédio em relação ao Timóteo. E ele estava dizendo assim, Timóteo, concentra-se naquilo que é de Cristo. Põe a tua mente nas coisas dos céus, porque se você colocar a sua mente nas coisas dos céus, com certeza você não vai ser assediado. O seu coração, os seus desejos de mocidade estará em Cristo. E ao seu tempo vai acontecer tudo aquilo que tem que acontecer, porque é do Senhor a igreja. Então, quando nós pensamos dessa maneira e agimos dessa maneira, com certeza o Senhor, Ele faz. Versos 23, ele diz assim, rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Quando você entra em debates, quando você entra em questões loucas, que você vai ver que você não vai ter, que não vai preencher algo dentro de você, que não vai produzir algo dos céus na tua vida, então não entra nessas contendas. Não entre em discussões que você não vai te trazer coisas boas. Não discuta, mas procura te alimentar com aquilo que é vindo dos céus. Amém? Vamos lá para a introdução. Discipulado. A palavra discipulado quer dizer aprendiz ou aluno. Ser um discípulo de alguém é ser aprendiz. Discipular é ensinar uma pessoa. É interessante essa matéria nossa, porque quando nós falamos de discípulo, logo vem na minha memória que eu sou um aprendiz. Eu estou aprendendo com Cristo todos os dias. E nós não sabemos, por mais que nós aprendemos hoje, amanhã a gente vai olhar para trás e nós vamos ver que nós não aprendemos nada. Tem ainda alguma coisa para aprendermos naquele dia. E ser um discípulo de alguém é ser aprendiz. Discipular é ensinar algo para uma pessoa. Interessante que quando eu penso no discipulado, eu logo penso nos meus filhos. Ou no meu filho. Tenho uma nora agora. E eu logo penso no meu filho porque eu aprendi alguns princípios com meu pai e apliquei na vida do meu filho, e com certeza ele vai pegar aquilo que ele aprendeu comigo e também aprendeu com o avô, meu pai, e vai aplicar na geração futura, nos filhos dele. E é um processo que a gente vai se aperfeiçoando todos os dias. Quanto mais você aprende, quanto mais
você tem de Cristo, mais você tem também para discipular outras pessoas. Todo relacionamento onde alguém treina e mentoreia e ensina outro é um relacionamento de discipulado. Então a gente está vivendo sempre um discipulado. Quando você vem para a igreja, o Espírito Santo de Deus está te discipulando. E eu costumo dizer uma coisa: quando eu venho para a casa de Deus e se eu não sou confrontado, tem alguma coisa errada e que precisa ser mudada em mim. Quando a palavra não tem sentido para mim, eu digo: Senhor, tem coisa errada. Eu preciso que o Senhor traga à minha memória algo com mais excelência para que eu possa compreender a grandeza da tua palavra. É um grande desafio falar de uma missão tão especial como a de ensinar alguém. Maior desafio ainda é estudar a respeito da missão de Jesus, de fazer discípulos que pudessem seguir os seus ensinos e continuar sua tarefa. Quando nós começamos a estudar de Jesus, isso se torna um desafio para nós. Porque tem momentos da vida de Jesus que você para e diz assim: mas como que ele conseguiu produzir esta cena? Como ele conseguiu produzir isso para essas pessoas? Quem estava de longe observando Jesus, presta bem atenção, Jesus tinha um cego diante de Jesus, um cego de nascença. Jesus cospe no chão, faz um lodo com um cuspe, não deveria ser pouco. Presta bem atenção na cena, é horrível, se você for analisar, é um negócio estranho. Ele faz lá um lodo, passa nos olhos do cego. Quem é politicamente correto, quando vê uma cena dessa, o que vai dizer? Que nojo! Você já parou para pensar nisso? Mas aí, você já também parou para pensar o propósito de tudo aquilo que Cristo estava querendo ensinar? Você pega uma outra cena de Jesus, em que Jesus está com os seus 12 discípulos sentados, e aí o texto diz assim, que ele tira a roupa, cinge-se com uma toalha, ele está seminu, cinge-se com uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Poxa, ele é o mestre. Que cena que é essa? Você pega uma outra situação de Jesus, Jesus desce da embarcação depois de ter feito milagres, prodígios, maravilha, desce na cidade de Gadara, e quando ele chega em Gadara, vem um homem na sua direção. E o costume judeu, os judeus são meio metódicos para algumas cenas, para algumas situações da vida. E aquele homem vem ao ter com Jesus. E Jesus o liberta, Jesus o transforma. Então, aprender, quanto mais você estuda sobre Jesus, mais você quer observar e aprender mais daquilo que ele fez. É um desafio diário para nós aprendermos com Jesus. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando ele fala essas palavras, aí eu falo assim: eu preciso aprender um pouco mais, porque eu ainda não sou manso. E a mansidão é uma parte do fruto do Espírito. Paulo, quando escreve aos Gálatas, lá no capítulo 5, ele começa a falar sobre o fruto do Espírito, e ele começa com o amor, e no meio ele desce lá a mansidão. É fruto do Espírito. E aí eu digo assim: Senhor, muitas vezes eu não tenho essa parte, eu classifico o fruto do Espírito como se fosse uma polcã. Quando você descasca a polcã, você vai ver vários gominhos. E aí eu digo assim: isso aqui é o amor, isso aqui é a paz, essa aqui é a alegria, isso aqui é a mansidão, é a longanimidade, isso aqui é o domínio próprio. E aí eu digo assim: eu preciso me alimentar disso aqui. Como eu me alimento disso? Através de um relacionamento com Deus, de inteiramente de Cristo, de se aprofundar na oração, de chamar o Espírito Santo para estar em você. Embora nós somos templo, como a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito, e Ele habita em nós. Então, se nós temos templo do Espírito, somos templo do Espírito e o Espírito habita em nós, então muitas vezes
nós não estamos deixando ele produzir em nós o quê? O fruto, que é a mansidão. E quando eu me aprofundo em conhecer a Cristo na sua essência, puxa vida, aí começa a minha mente mudar, meu comportamento muda. E aí eu vejo a presença de Deus dioturnamente na minha vida. Nesta matéria vamos olhar para a palavra e descobrir como Jesus fez discípulos e seus ensinos permaneceram até os nossos dias. Ensino. Ensinar é despertar a mente do aluno para captar e reter a verdade. Então, o primeiro ponto aí é ensino. Deixa eu me dar um pincel novo. Ensinar é despertar a mente do aluno para captar e reter a verdade. Se todos aqui, com exceção dele, que ainda não tem filhos, mas nós temos filhos, nós discipulamos os nossos filhos e nós ensinamos os nossos filhos todos os dias. Então nós estamos produzindo na mente dele a verdade para ser praticada todos os dias. E quando nós não conseguimos, ou quando nós não ensinamos a verdade para os nossos filhos, a tendência é ele se desviar. Quando nós, como discipulador, não ensinamos a verdade também para os nossos discipulados, para os nossos alunos, a tendência é ele crescer e daqui a pouco ele vai ver que aquilo é vazio, ele se volta para o mesmo lugar. É como diz a Bíblia, é como a porca que você pega e lava, deixou ela cheirosa, e quando você solta, ela retorna para o chiqueiro. É como um cão que vomita e que ele volta, e quando ele retorna pelo mesmo caminho, ele encontra aquele vômito, o que ele faz? Ele come. É mais ou menos assim. Então, mas quando a verdade é produzida através da palavra no coração das pessoas, do discípulo, o que acontece? Ele vai querer mais. E quanto mais ele quer, mais ele vai querer de se alimentar daquilo que é bom. Segundo o dicionário, repassar ensinamentos sobre algo, doutrinar e selecionar, isso faz parte do ensino. Transmitir experiências, prática, instruir, mostrar com precisão, indicar, mostrar o caminho que tem que ser trilhado pelo aluno ou por aquelas pessoas que estão sendo discipuladas por nós, os nossos discípulos. Então, tudo aquilo que nós aprendemos, nós repassamos, nós ensinamos, nós doutrinamos. Se nós observarmos uma coisa dentro da nossa casa, eu observo muito as ações do meu filho. Ele está com 22 para 23 anos, e eu observo muito as ações dele, muito o que ele faz. E eu também me observo, e observo muito meu pai. Tem coisas que eu pratico hoje que meu pai praticava quando eu morava com ele. Tem fala do meu pai de 30 anos atrás, de quando eu tinha 10 anos, 8 anos de idade, que eu falo agora para o meu filho. Isso é muito interessante. E quando nós conhecemos o jeito, a forma que Jesus trata, que Jesus fala, nós também começamos a falar como Ele. Então vamos conhecer, leia sobre Jesus, aplique na vida de vocês aquilo que é essência, aquilo que é bom, aquilo que é agradável. Ensine os meninos, as crianças a produzir ou a querer desejo pelos céus, por Cristo, pela palavra. Quanto mais eles desejarem isso, os nossos filhos desejarem isso,
mais nós vamos nos alegrar no futuro, vendo a presença de Deus nessa nova geração que está chegando, que está sendo corrompida, que está sendo massacrada pelo diabo. E o diabo tem destruído lares, tem destruído famílias, porque não há quem ensine, não há quem pregue, não há quem mostre Jesus como Salvador, como Senhor, como aquele que transforma as vidas, a partir do momento em que nós começamos a conhecer. Ensino, então, é ensinar a despertar a mente do aluno para captar e reter a verdade. Discípulo, vemos a palavra discípulo, que significa aluno ou aprendiz. Discípulo significa aluno ou aprendiz. Olha só, segundo... Dá licença, fiquem à vontade. Eu fechei, pastor, porque o volume ali estava certo. entrando para cá. Onde fica então? Vemos a palavra discípulo, que significa aluno aprendiz, empregada 243 vezes para referir-se aos seguidores de Jesus. Então você vai encontrar a palavra aprendiz ou discípulo 243 vezes nos textos, empregada para os seguidores de Jesus. Anote bem isso aí, que vai cair na prova, tá? Glória! Quando tiver a pergunta na prova, para vocês responderem quantas vezes a palavra discípulo está empregada para referir aos seguidores de Jesus. Você tem que ter na ponta da língua 243 vezes. Segundo o dicionário, primeiro, discípulo é quem estuda, quem aprende, é aluno. Discípulo também pode estar empregado para aquele que é aprendiz, aluno receptivo ou ensinamentos, aluno seguidor disposto a dar prosseguimento ao trabalho de seu mestre. Tudo isso se implica ou está na palavra discípulo. Quem aqui já não teve desejo de ser parecido com alguém? De ver ele ensinar, de ver ele trabalhar. Puxa vida, quantas vezes a gente não se espelhou, quando mais novo, em alguém? Eu quero ser igual ao meu pai. Sair de manhã, desmontar as tomadas, colocar uma luz, ligar um chuveiro, fazer uma rede elétrica como ninguém. Então isso está na palavra discípulo, e nós precisamos formar isso. Mateus capítulo 11, Evangelho de Mateus capítulo 11. Que você abrisse aí para lermos. Está escrito assim: e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Jesus Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer:
És tu aquele que havia de vir ou esperamos outros? E Jesus respondendo disse: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. E os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer as turbas e respeito de João, que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido? O que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas, então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus estava no primeiro verso dizendo: e aconteceu que, acabando Jesus de dar as instruções, partiu dali a ensinar e a pregar nas sinagogas das cidades deles. Tudo que nós aprendemos de Cristo, nós precisamos ensinar outros. Não é só reter. Por mais que nós pensamos que não temos o ministério da pregação, nós nos tornamos pregadores a partir do momento em que conhecemos a Jesus. A partir do momento que você conhece a Cristo, você já sabe falar: olha, Ele tem um poder de salvação, porque me transformou, porque me curou, porque me libertou, porque fez coisas na minha vida em que ninguém conseguiria fazer. O seu testemunho começa então a se tornar um ensinamento de Jesus. Eu me lembro uma certa ocasião, começamos a evangelizar um casal. E eles chegaram todo tímidos, e começamos a contar daquilo que Jesus estava fazendo e que Jesus fazia em nossas vidas. Dos milagres que nos aconteceram, das curas, dos livramentos, das portas que se fecharam, mas também das portas que se abriram. E nós contávamos com muita alegria no coração. Contei a experiência que alguns de vocês já me ouviram a falar sobre um tempo em que nós não tínhamos na despensa, absolutamente nada na despensa a não ser arroz e na geladeira requeijão. Nós comíamos arroz com requeijão e depois nós ganhamos um pacote de farofa, aquela farofa deusa. Então nós comíamos arroz, requeijão e farofa. Mas o interessante de tudo isso é que no meio de toda essa turbulência, dessas portas que se fecharam, nós tínhamos paz no nosso coração. Nós tínhamos alegria. Nós cumprimentávamos as pessoas na igreja, na rua, tudo bem? E quem conhecia a nossa realidade em casa, dizia assim: como que vocês conseguem viver assim? Como que vocês conseguem sorrir desse jeito? Cara, como que você consegue viver da maneira que você está vivendo tão bem, como se nada está acontecendo, como se nada estivesse acontecendo? Como você consegue viver assim? E confesso que nos dias que vivíamos isso, nós não tínhamos resposta para as pessoas. E hoje, quando eu olho para aquela situação lá atrás e vejo a glória de Deus, eu digo assim: é a graça.
que está sobre nós, que nos faz suportar, que nos faz passar, mas também, ao mesmo tempo, é a mente de Cristo que nos faz ter a certeza de que a tempestade não é para sempre. E nesse tempo ele só tinha arroz com requeijão e farinha, farofa na panela, nós misturávamos o requeijão e ninguém mais conseguia, suportava mais comer requeijão. Aí alguém um dia, começamos uma oração das 5 às 6 da manhã na igreja. Eu falei, olha, se você está precisando de emprego, vem orar. Se você precisa de uma cura, vem orar. É um desafio para você, não é para mim. Eu sei aonde o meu calo está sendo apertado, aonde meus pés estão sendo apertados. Não venha. E começamos a orar. Começamos na segunda-feira, segunda, terça. Quando foi na quarta-feira de manhã, alguém bateu nas minhas costas, pastor, me perdoe, eu não vou ficar na oração com vocês. Eu falei, mas por quê? Eu fiz uma oração na segunda-feira, na terça, quando foi no meio do dia, o telefone tocou, fui fazer uma entrevista, passei, já vou começar a trabalhar agora. Falei, puxa, que bom. E eu dizia assim, Jesus, o irmão foi e eu estou ficando. Pois bem, passou uns dias e ele foi trabalhar no supermercado. E chega e falou assim, ó, logo de primeira, na primeira semana ganhei 2 sacos de linguiça Aurora. Eu quero te dar um, pastor. E nós começamos a comer linguiça. Foi assim um manto da linguiça durante uns bons meses, ao ponto de pegarmos um lominho de linguiça, dividir por 3. Você quer comer a minha parte? Não. Você quer? Não. Nós não suportávamos mais de tanto comer linguiça. Só que no meio de tudo isso, havia algo em nosso coração que nós ainda não tínhamos detectado. Que às vezes, as nossas lutas, as nossas tempestades, e quando nós não estamos mergulhados de verdade na presença de Cristo, não temos a mente de Cristo, nós nos tornamos cegos. Não enxergamos os benefícios de Deus para a nossa vida no meio de uma tempestade. Essa é a maior realidade da nossa vida. Isso para mim, quando eu comecei a pensar nisso, eu parei de reclamar das situações, porque muitas vezes nós pegamos a pessoa de Cristo, colocamos ele dentro do nosso quarto, fechamos a porta e dizemos assim, e aí, por que eu estou passando por isso? Não vai acabar com esse negócio da minha vida, não? Por que o senhor está fazendo isso? Por que o senhor fez isso? Por que fechou aquela porta? Por que levou tal pessoa? Por que promoveu aquilo para a minha vida? Por que se levantou contra mim? Por que o meu parente apontou? Você começa a direcionar para ele, a dizer assim, é tudo culpa tua. Mas quando nós temos a mente de Cristo, nós entendemos que o momento da nossa luta, da nossa tempestade, primeiro, ele vem para nos fazer crescer. Ele vem para que nós valorizamos aquilo que temos em nós. Não é aquilo que é pegável, que você consegue pegar, mas aquilo que você não consegue enxergar. Aí você começa a valorizar as coisas dos céus. E quando nós começamos a valorizar as coisas dos céus, meu irmão, aquilo que é terreno, que é corruptível, aquilo que se acaba, aquilo que o ladrão rouba, aquilo que a ferrugem consome, que a traça destrói, isso para nós não tem mais valor. Embora você precisa cuidar disso e precisa disso, mas isso não te tem mais valor. O que você quer é ter experiências e mais experiência com Cristo. Aí um dia nós estávamos no domingo, a Sara fez uma oração, eu ouvi a oração da Sara aquele dia. Ela disse assim, Jesus, toca no coração de alguém na igreja para fazer um churrasco para nós, para nos convidarmos para almoçar no domingo. Não é possível, Jesus. E acabou a escola bíblica dominical, uma irmã chamou a Sara. Que coisa boa. Sara, vamos almoçar em casa? Nós recebemos uma bênção. Nós queremos compartilhar com vocês que são os nossos pastores. Nós vamos almoçar na casa desse irmão. Oh Jesus, eu não esqueço da cena. Pastor, o senhor está em casa, por favor, nós queremos que o senhor sirva primeiro. Eu falei, vai na frente, sabe? E eu não esqueço da cena. A Sara pegou o prato, parou de frente com o fogão, tirou a tampa da panela e ficou alguns segundos olhando. E eu estava atrás dela. Eu falei, vai filha, come linguiça, que essa não vai estar com o mesmo gosto. Eu já tinha detectado.
E ela pegou, colocou a linguiça, aquela linguiça cebolada, e a oração dela foi: Jesus, tá bom, eu não vou reclamar mais. Porque nós lamentávamos, mas estou cansado de comer isso daqui, meu Deus do céu. E sentamos, comemos uma salada gostosa, um legumes cozido, foi muito bom. E a linguiça não tinha gosto de linguiça, tinha gosto de alguma outra carne, foi coisas dos céus. Nós nos alimentamos, saímos dali felizes. Eles compartilharam algo do que aconteceu com eles. E a partir daquele dia, nós aprendemos uma coisa: que tudo que nós queremos, tudo que nós desejamos, se pedirmos em nome de Jesus, nós conseguimos. Isso é fato. Isso é ser discípulo, é quando você aprende com as circunstâncias. E aí eu fiquei pensando alguns dias, o que Jesus faria em meu lugar, neste arroz com requeijão, com farofa, sem um pedacinho de carne, o que Jesus faria? Aí eu fui lá para Filipenses, quando o apóstolo Paulo diz assim, se não me falha a memória, no capítulo 2 ou 3, diz assim: aprendi a ter bastante. Era isso que ele estava dizendo. Aprendi a ter em abundância, mas aprendi também a passar frio, aprendi a passar fome. E no meio de todas essas coisas, a minha maior alegria é que o nome de Cristo está sempre sendo glorificado. Tudo que acontece, seja bom aos nossos olhos ou ruim, tem um aprendizado para nós, como discípulo. E se nós levantarmos as mãos para os céus e dizer assim: Senhor, nós te agradecemos por isso, vai acontecer. Nós aprendemos a orar nesse tempo, embora nós éramos cristãos praticantes há muitos anos, mas não sabíamos orar. E um dia nós, com os joelhos dobrados em casa, eu disse assim: Jesus, o salmista diz, lá no Salmo 37, fui moço, agora sou velho, e nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar pão. Sou teu filho. Se é que sou teu filho, então eu quero viver essas bênçãos. E a Sara disse assim: Jesus, quero comer uma costela. Gente, isso é sensacional. Quero comer uma costela. Terça-feira, quem faz costela de terça-feira no bafo? Todo mundo trabalha, sai cedo, volta só de noite. Eu estava com os joelhos dobrados, nós tínhamos um culto de oração e ensino com os joelhos dobrados, e alguém bateu no meu ombro e falou assim: pastor, eu coloquei uma costela. Aí disse assim: comprei uma churrasqueira de bafo, coloquei uma costela às 3 horas da tarde. Depois que acabar o culto é a hora que nós vamos tirar ela da churrasqueira. Passa lá para comer comigo. Terça-feira à noite, depois do culto, fomos para a casa desse menino. E quando ele abre aquilo, eu olhei para a sala, os olhos dela murga de água, enche de água, e nós levantamos as mãos para o céu e dizemos assim: Senhor, nós te louvamos por isso. Vale a pena ser discípulo. Vamos sofrer. Nunca Jesus ensinou aos seus discípulos que seria fácil. Aliás, uma das coisas que ele disse que está sempre no meu coração é: se você quiser me seguir, se você quiser ser meu discípulo, toma a tua cruz e siga-me. Não é fácil. Para cada um de nós, para cada pessoa que segue a Jesus, tem um tipo de luta, tem uma luta diferente. Alguns são atacados na saúde, outros são atacados no sentimento, outros são atacados na mente, outros no trabalho, e assim sucessivamente. Nós não sabemos que tipo de lutas teremos quando nós decidimos seguir a Jesus. Mas uma coisa é certa: Ele não coloca um fardo sobre nós que nós não vamos conseguir levar adiante. Se você tem um fardo, se você tem uma luta, a tua luta, ela vai te fazer crescer, ela vai te fazer amadurecer, ela vai te fazer enxergar o céu, e ela vai trazer o céu para perto de você. Porque isso é discípulo. Depois que Jesus foi levado assunto ao céu, depois que ele morreu, ressuscitou, subiu para o céu, a primeira pregação foi a de Pedro.
E quando a gente vai lá para Atos dos Apóstolos, nos 2 primeiros capítulos, a gente vai enxergar um Pedro tão cheio da graça, tão cheio da graça, tão cheio da graça, que eu costumo brincar com alguns colegas que Pedro não prega nem um sermão que ele escreve. Ele prega um sermão de Joel. E quando ele começa a ler o sermão de Joel, lá, aquilo que Joel escreve no capítulo 3 sobre a descida do Espírito Santo, a mensagem foi tão forte que na primeira pregação 3.000 pessoas aceitou a Cristo. Então, quando você se torna parecido, eu escutei uma certa vez um militar dizendo assim, o militar, quando ele vive a sua farda, e quando ele se aposenta, e quando ele tira a farda, ele tem tanto jeito daqueles anos que ele praticou a profissão, que a farda fica estampada nele, sem que ele perceba as ações dele, é como se ele tivesse uma farda. Então nós temos que ter dentro de nós, em nós, a estampa, o jeito, a cara, a fala, o gesto, a forma de você cumprimentar, de você abraçar de Cristo. Nós temos que ser parecidos com Cristo. E não pense em você, que onde você está as pessoas não te observam. Meu Deus. Mais do que antes. Meu Deus. Como que nós somos observados? E quando nós falamos assim, somos cristãos, somos crentes em Jesus, uau, tudo fica diferente. Eu piso, meu Deus. Esses dias eu fiquei nervoso do meu trabalho. E uma situação que aconteceu, eu gritei, falei alto. Mas assim, foi fração de segundo, um colega de trabalho que estava no outro canto. Ô pastor, o que aconteceu? Eu falei, pastor também fica bravo, pastor também ira, pastor também fala alto. Até disse num tom de brincadeira para ele dizer, vocês me perdoam, gente, mas é que eu não fui chegando no limite. E aí a gente precisa, isso foi bom que eu começo a repensar, a refazer, a ratificar aquilo que está na minha vida, que pode trazer um peso para as pessoas que estão ao meu lado. Que às vezes a gente está pensando que estamos fazendo aquilo e que está sendo bênção. Às vezes não está. Às vezes está sendo peso para alguém que está do nosso lado. Isso é ser discípulo, é enfrentar, é olhar para as circunstâncias, é olhar para aquilo que está à nossa volta, levantar a cabeça e dizer assim, vai doer o tanto que tiver que doer, mas eu quero fazer aquilo que o meu mestre me ensinou. Viva a verdade. Fale a verdade. Essa palavra é a verdade. Sofra o que for. Chore o tanto que você tiver que chorar. Mas uma coisa eu tenho que dizer para vocês: a recompensa dos céus para nós é grande, se conseguirmos superar os desafios da terra. E nós só vamos conseguir superar esses desafios tendo Cristo em nós. Isso é ser discípulo, é viver Cristo em todo o tempo. Jesus trouxe um ensino que permaneceu e que se expandiu ao longo da história, ao longo de mais de 2000 anos. Cresceu tanto. Foi feito um censo nos anos 60, nos anos 70, até os anos 80, seguidos. E a palavra de Jesus cresceu entre o mundo, ou no mundo, uma média de 20% por ano. Num tempo em que não tinha tecnologia. Num tempo em que nós não tínhamos o smartphone, Facebook, o WhatsApp, o Insta, Twitter, e
tantos outros aplicativos que nós temos hoje e que nós poderíamos usar como ferramenta para fazer com que o nome de Jesus fosse conhecido. E ainda, eu não consigo me lembrar exatamente a quantidade de pessoas no mundo que ainda não conseguem, que ainda não foram alcançadas ou que não conhecem a respeito de Jesus. Milhões de pessoas que ainda não alcançaram o mesmo que eu e você alcançou. A graça de Deus manifesta em nossa vida e o conhecimento de Cristo. Então, tem centenas de pessoas. Neste tempo que nós estamos vivendo, o cristianismo tem aumentado, no Brasil pelo menos, uma média de entre 6% e 8% por ano, com toda a capacidade que temos de falar do amor de Cristo. Nós, como os discípulos, temos que mudar essa estatística de novo. Alguém fala assim, poxa, mas o evangelismo pessoal já não flui mais. Mas naquele tempo, fluía. As pessoas saíam para a rua, batiam de porta a porta. Você conhece Jesus? Não, eu quero te apresentar Jesus. Ele transformou minha vida. Quero te apresentar Jesus porque Ele me curou. Eu tinha uma doença autoimune, eu tinha uma doença em fase terminal, eu estava preso no cárcere, cometi vários crimes, mas lá no cárcere eu dobrei meu joelho e disse, eu quero ser perdoado primeiro por Ti. Eu quero também pagar o crime que fiz, mas eu preciso que a Tua misericórdia seja estabelecida. E eu saí do cárcere quando eu tinha uma pena longa para cumprir. Aí agora, em pouco tempo, Jesus me libertou. É isso que fazia com que o Evangelho crescia ou expandisse em toda essa geração passada. Então, Jesus trouxe um ensino e este ensino permaneceu e se expandiu. Isso se deu ao fato de que Ele não simplesmente dava o ensinamento, mas vivia. Não é só ensinar, é viver. Ele exalava a verdade em todos os seus atos. Nós não podemos só falar. Você conhece Jesus? Não, nós temos que viver Jesus. Nós não podemos só dizer assim, eu quero te apresentar Jesus. Não, nós temos que apresentar Ele em nós. É a nossa vivência. A maior pregação de alguém, a maior pregação de um homem, não é a sua fala, não é o seu conhecimento, não é as salas de aulas que ele aprendeu, a teologia, não. A maior pregação de alguém é a sua forma, é o seu estilo de viver em Cristo. Quando eu era menino, quando eu era pequeno, eu tinha um amigo, um colega de escola, um vizinho, nós éramos muito juntos, o Miltinho. E o Miltinho falou assim, se um dia eu for crente, eu quero ser crente igual ao seu pai. Mas por que, Miltinho? Porque olha o seu pai, dá uma olhada, é exemplar, é exemplo. As pessoas querem estar perto dele. Olha, eu ouvi ele na igreja um dia, que gostoso é ouvir o meu pai. Nós tínhamos 12 para 13 anos quando isso aconteceu. E aquilo até hoje soa na minha mente. E aí eu louvo a Deus porque passa-se os anos, alguém diz assim, poxa, no dia que eu for cristão, eu quero ser parecido contigo. E aí eu vibrei naquele dia. Que graças a Deus, por mais que erramos, por mais que pecamos, por mais que muitas vezes nós distanciamos da presença de Deus, aí quando nós nos arrependemos em oração, o Espírito Santo de Deus muda todo o conteúdo, o sentido da nossa vida, o nosso semblante, e aí a gente vai passando as circunstâncias e vai crescendo. Palavra grega para autoridade, exousia, personalidade que permite exercer influência sobre pessoas. Palavra grega para autoridade, exousia. Então essa palavra ela é
a que permite exercer influência sobre pessoas, pensamentos e opiniões. E a gente vê isso em Jesus. A gente vê isso em alguns pregadores mergulhados no oceano do Espírito, na palavra, e a gente começa a ver que as palavras que saem não são deles, mas do Espírito, e que elas conseguem convencer o homem ou transformar a vida do homem. Sua sabedoria vinha dele mesmo e não precisava de nada nem ninguém para aprovar ou confirmar este fato. Jesus ensinava de maneira clara, com certeza do que estava fazendo. É uma das coisas que nós precisamos ter como discípulo, gente. É ter convicção daquilo que ensinamos, daquilo que vivemos. Nós não podemos ter dúvida, nenhum momento, daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Algumas vezes, como seres humanos, como fracos, como vasos de barro, nós temos dúvida em muitas coisas em que o Espírito está fazendo em nós. Mas se nós começarmos a viver uma vida em Cristo, as dúvidas serão menores. Não que não surgirão, mas serão poucas. As convicções serão maiores. As suas certezas serão maiores. A sua fé aumentará em você. E aí você começa a viver não só uma vida superficial, mas você começa a viver pela fé. E quando você vive pela fé, quando você olha as Sagradas Escrituras e começa a aplicar na sua vida, gente, Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar onde eu vou mostrar para você. E lá vai ser uma bênção, você vai ser pai de nações, você vai ser próspero, você vai ser um homem abençoado. Fala para mim, se Deus chegasse para você hoje e dissesse assim: sai do meio da tua casa, deixa os seus parentes, pega o teu marido, pega a tua esposa, os seus filhos, e sai aí andando, e eu vou te fazer mulher, mãe de nação, homem, pai de uma grande nação. Fala para mim, você iria? É sério. Imagina só se Jesus se apresentasse aqui dizendo: Daniel, ó, pega a Eliana, a menina, o menino, e vai para uma terra aí que eu vou te mostrar. Ainda você não vai enxergar agora, mas eu vou te mostrar. Gente, é viver da fé, pela fé. É você ter convicção de que tudo aquilo que está acontecendo à sua volta é o Senhor que está fazendo, mais ninguém. É você compreender a dimensão das riquezas celestiais na tua vida agora, neste exato momento. Então, ser discípulo, gente, requer alguma coisa a mais. Viver da fé requer alguma coisa a mais. Vamos para o intervalo? Vamos tomar uma água.